Aqui, para melhorar ainda mais, entender melhor, que é muito importante, aqui está a corrente de convecção do magma, superaquecida. Aqui está o ponto de rompimento, que ele rompe aqui. Aqui está o fracionamento da placa rígida, ou seja, ela está se compartimentando em vários, nessa quebradeira aqui das falhas normais. E o magma ascende através daqui, consegue romper aqui, fazer um duto, e se espalha para criar um novo oceano, um novo assoalho oceânico, como está aqui. Isso é importante entender, porque é muito importante esses patamares aqui, nessas extensões, pelo que eu vou mostrar agora. Mas então, vamos dizer que a África foi para cá, a América do Sul foi para cá, e isso aqui é o início da separação, já num estágio desse tipo aqui, como foi provocado. Aqui você vê, no fundo daquelas plataformas feitas de aqueles verdadeiros corredores compridos, formaram-se lagos de água doce, da continental, no qual foram depositados sedimentos ricos em matéria orgânica, que é a origem do nosso petróleo. Só para dar uma demonstração para vocês, esses lagos eram muito longos. Se você imaginar a ligação entre a costa do Brasil e da África, da separação, tem mais de 5.000 quilômetros. Então você imagina que esses lagos também são bem extensos, para poder representar essa quantidade de petróleo que nós temos aí acumulado. Aqui é o caso brasileiro em particular, que faz questão é muito importante entender. Aqui vamos passar de baixo para cima. Aqui é a fase do arqueamento provocado pela ascensão do magma, que pegou aquela placa rígida e começou a fazer o arqueamento, certo? Aqui vocês anotam que começou a afundar aqui, fica mais estreito aqui, ela começa a afundar aqui. Aqui já é um segundo estágio, que houve a fissura que começou a se formar, começou a se fragmentar e compartimentar, e foram formando o Vale Rift, que eu falei, que já mostrei que ele foi formado. Isso aqui continua o fundamento, e aqui está formando uma nova crosta oceânica, e os compartimentos em que foram depositadas aquela matéria orgânica estão aqui se separando aqui cada vez mais para o lado. Resultado, depois dessa ocorrência, quando o mar conseguiu penetrar e recobrir os lagos e aquela sedimentação toda continental, rica em matéria orgânica, ele ficou confinado aqui nesse negócio. E foi depositado aí, não havia ondulação, estava confinado, não havia ondulação, nem ondas, nem vagalhões, nem nada disso, ficou meio paralisado, ficou mais fácil da evaporação, estava parado, e foi depositado uma grande e espessa camada de sal sobre os sedimentos continentais que estavam aqui da fase Rift. Então nós estamos adentrando, fazendo uma transição da fase continental para uma fase marinha. Que aqui os sedimentos são todos, graças a Deus que os nossos sedimentos são de origem continental, que é o tipo 1, que é o tipo mais prolífico, que é o tipo que gera mais petróleo. Está provado isso através dos estudos. Então, isso aqui, continuamos a separação, aqui já estamos a fase separada. É importante entender aqui, vocês notam que aqui o mergulho dessa camada é para cá. E aqui, essa parte aqui já é daqui para cá. Já houve a separação, já houve a formação da nova placa continental aqui, do novo assoalho oceânico. E nós temos aqui uma coisa importante. Aqui estão aqueles vales que vocês viram, os patamares, cheios de matéria orgânica do Rift Valley, recobertos pelo sal. O sal está representado por isso aqui. Foram se separando. E depois do sal, o que veio? A sedimentação marinha. Está aqui representada por esse pacote aqui. Sedimentos de origem marinha. Bem, como isso aqui ascendeu, o magma que estava aqui, da estenosfera, ficou mais frio, foi esfriando. Então ele se adensou mais, ficou mais pesado. Então o peso dele mais a carga desses sedimentos marinhos fizeram com que isso aqui invertesse o mergulho, afundasse. Isso é importante explicar, porque isso explica a movimentação do sal. Quando você inclina aqui, o sal que é plástico escorregou. E nesse escorregamento ele formou
uma porção de estruturas que a gente chama de, essa movimentação a gente chama de halocinese, mas ela forma também diversas estruturas sobre as quais do Sol foram depositados sedimentos, por exemplo, marinhos, né, que vieram formar trapas para petróleo, trapa é armadilha para petróleo, que é o caso, por exemplo, da maior parte da bacia de Campos, em que o nosso petróleo chamado de pós-sal, quer dizer, foi acima dessa. Nós temos petróleo aqui pré-sal, que está aqui embaixo, e temos o pós-sal que está aqui em cima dessa. E o separador é o sal. Aqui, para vocês terem uma ideia, a separação, um corte feito geologicamente na América do Sul, na margem leste, e outro na margem oeste africana. Você vê a similitude dos dois. Significa o quê? Que a metade do nosso pré-sal ficou na África. É importante entender isso. Então, nós temos aqui a mesma situação. Vocês estão vendo aqui o pré-sal aqui, nesses triângulos aqui. Vocês têm o sal aqui em cima, representado esse azul aqui. Esse cor-de-rosa aqui. Você vê que ele escorregou, está mais concentrado aqui no fundão, né? E o sal é só isso aqui, ó. Aqui representado. E é semelhante de um lado e do outro, né? Aqui, sobre o sal tem os depósitos marinhos, sedimentação marinha, e a sedimentação continental ficou aqui embaixo. Então o sal serviu como separador. Mas ele aqui já está numa fase já atual, que vocês notam que o escorregamento dele provocou grandes concentrações de sal na parte mais funda, que ele escorregou, foi colocado aí. É importante entender também. Aqui é o tipo da armadilha, que o jargão geológico chama de trapa, vem do inglês trap, que é armadilha, que é um lugar onde o petróleo fica confinado. É isso que a gente procura, através de geofísica, determinar esse tipo de posicionamento para poder indicar um lugar ótimo, ou o melhor possível para perfurar. Né? Quem encontra petróleo, na realidade, é a broca, é a perfuração. O que a geofísica faz, principalmente a sísmica de reflexão, método sísmico, é reduzir as chances de insucesso, procurando um lugar em que a gente já conhece, mais propício para que o petróleo migre e se acumule lá, que é a armadilha, o lugar onde ele vai ficar confinado. É isso que a gente tem aqui atrás. Então, a exploração é pesquisar através disso aqui e depois perfurar num lugar mais propício. Não quer dizer que vai ter. Olha, hoje em dia nós temos aqui, a dádiva do Brasil foi tão grande que a natureza deu, que praticamente onde a gente furou, deu óleo. A resposta foi quase 100% lá no pré-sal, somente na região que chamam de cluster, que é o âmago da ocorrência da faixa do reservatório. Né? Agora, aqui eu vou explicar. Então aqui você tem o fundo do mar, que é essa parte, aqui está como se fosse uma perfuração, você atravessa aqueles sedimentos marinhos, é isso? Vem até aqui. Aí atravessa aqueles 2.000 metros de sal que está representado por esse roxo aqui, e vai pegar aqui o nosso reservatório microbiolito que está aqui na superfície. E aqui eu vou aproveitar para explicar uma coisa importante também. Que normalmente o gerador está mais embaixo. E se esse aqui é o reservatório, a gente tem noção que vocês estão vendo aqui essa parte migrando aqui verde. Vamos dizer que isso aqui seja o gerador. Isso aqui é uma figura hipotética. Então ele gera petróleo aqui e ele migra através de falhas e vai se acomodar aqui no reservatório. Né? O petróleo migra através de você, ele é mais leve que a água, ele flutua. Então se você inclina, a tendência é você inclinar, ele está em cima da água, o que acontece? É só pôr num tubo e experimentar. E vai subindo. Está mais leve que a água vai se acomodando. Se fizer isso aqui, a água vai se acomodando, ele vai subindo junto com a água. E esse movimento a gente chama de migração. Então, hoje eu queria partir aqui para discutir um ponto. Hoje em dia, existe uma teoria, eu vou chamar de teoria ainda, porque, infelizmente, essa informação, eu acho que era confidencial, é tão confidencial que eu ainda não vi publicado oficialmente pela Petrobras, nem pela ANP. Alguém imaginou ou já obteve na Petrobras elementos para dizer que este reservatório aqui, representado aqui por essa faixa aqui, que nós chamamos de... é um reservatório calcário, microbial.
E ele é formado por colônias de uma bactéria muito antiga, ou pseudobactéria, chamada cianobactéria. Nesse forma colônias calcárias. E o fitoplâncton, que é uma alga microscópica, que é a parte mole, vamos dizer assim, ficou impregnada nele, e ela é o principal gerador de petróleo, é o fitoplâncton, que é uma alga marinha, que se transforma através de pressão e temperatura, vem se transformar, o processo químico variável, vem se transformar em petróleo. Muitos aqui, atualmente, existe uma informação de que ela tenha sido, o fitoplâncton ocorre na superfície dos mares. Normalmente, num depósito comum, na superfície do mar, na superfície dos lagos e tal, ele, morando na superfície, quando ele morre, ele vai para o fundo. Mas ele atravessa uma zona pelágica no mar, em que a oxidação é muito grande, ou seja, onde a bactéria come a fração mais leve e deixa mais pesada. E aquela pouca que consegue escapar, que vai para a profundeza, uma zona anóxica, quer dizer, onde não tem oxigênio, e é aí que ele é preservado. Agora, se a quantidade é tão grande que o que chega lá embaixo é preservado e vem se transformar em petróleo, é 0,1%. E tem todo esse petróleo aí. No nosso caso aqui do pré-sal, muitos admitem que isso aqui é diferente. Que esse fitoplâncton, que também é gerado na superfície, da zona bentônica, ele é concomitante com a ocorrência dessa cianobactéria, que se formou junto com ele. Então ele impregnou, se mesclou com essa cianobactéria, que forma umas colônias, e que constitui o nosso reservatório de carbonato microbial, como a gente chama disso. E então o que aconteceu aí daí? Se o fitoplâncton que gera petróleo, ele gerou petróleo mesclado junto já dentro do reservatório. Então é uma coisa realmente de espantar. A gente não tinha conhecimento disso até bem pouco. Deve ter sido uma pesquisa recente da Petrobras, que era o CREB, que era ela que estava comandando tudo isso aí, mas que eu acho que, eu não estou dizendo isso aqui oficialmente, dizendo que é verdade. Eu tenho informações extraoficiais, não oficiais. Então apenas dizendo que eu acho importante, que isso nos põe ainda numa posição ainda mais crítica, no sentido de que nós somos únicos no mundo inteiro a ter esse tipo de ocorrência. Porque normalmente, como eu expliquei a vocês, o petróleo se origina aqui mais profundo, no que nós chamamos de rocha geradora. Da rocha geradora ele migra através de porosidade, permeabilidade para a parte superior, vai se alojar numa camada reservatória onde existe é formada uma trapa, existe uma curva aqui que fecha ele e ele se localiza no topo em geral dessa estrutura. Aqui no caso, essa camada de sal é a camada selante, quer dizer, ela não deixa o petróleo migrar. Toda essa camada aqui é selante. Então é um troço espetacular, é único. Ela serviu como selante para o petróleo que veio se alojar aqui, quer ele tenha sido gerado, mesclado com o reservatório, quer ele tenha vindo aqui das profundezas, de outro gerador. Qualquer que seja dos casos, isso aqui é o selante dessa estrutura.